Aleluia, boa noite, graça e paz. Amém. Você pode brevemente fechar os teus olhos? Vamos agradecer ao Pai mais uma vez por esse tempo, pela porção da palavra. Pai, obrigado, Senhor, nesta noite pela tua fidelidade, Senhor. Que esta palavra, Pai, venha comunicar aos nossos corações. Eu creio que mais uma vez o Senhor vai falar com cada um de nós, Senhor. O Senhor vai comunicar o céu na terra. Que esta palavra venha ser certeira, Pai, aos nossos corações, edificar, consolar e nos encorajar nesta noite. Que a Tua presença, Senhor, que já está aqui neste lugar, venha ser ainda mais perceptível, Pai. E que venha fazer todo sentido, Senhor, a cada um de nós nesta noite, começando por mim, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se vocês puderem abrir suas Bíblias em João, Evangelho segundo São João, no capítulo 11, nós vamos falar da história de Lázaro. O Jesus, ele operou diversos milagres, centenas de milagres, milhares de milagres. Mas um milagre de Jesus foi o milagre da vida de Jesus, foi o milagre da história de Jesus. Um milagre, que é esse milagre, a ressurreição de Lázaro. Lázaro não foi a única pessoa que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, aliás, a filha de Jairo, e a filha da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim, Jesus também ressuscitou, assim como a filha de Jairo. Entretanto, esse milagre de Jesus foi o que marcou a história dele, por causa de todo o contexto que estava ali envolvido. Apesar de Lázaro ser amigo de Jesus, ainda que ele era amigo de Jesus, mas esse milagre, irmãos, eu gosto desse milagre ele chama muita atenção, porque ele marca o ministério de Jesus. Não era um milagre que tinha somente um propósito no plano terreno. Não era somente porque Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro tinha um propósito para viver. O que acontece é que com a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, na morte dele, as suas irmãs tinham muitos amigos, muitos conhecidos em toda a região da Judéia, e muitas pessoas vieram para consolar as suas irmãs quando Lázaro efetivamente morre. E nessa condição que as pessoas vêm até as irmãs de Lázaro para consolar elas, muitas pessoas, e depois que Jesus vem e ressuscita Lázaro, como nós vamos ler daqui a pouco, então esse milagre, ele pulveriza o nome de Jesus e o poder de Jesus. As pessoas levam para todos os lugares. Então, a partir desse milagre, o Sinédrio se reúne e o Sinédrio decide: nós não podemos mais, nós temos que fazer alguma coisa. E a partir desse milagre, efetivamente, o Sinédrio decidiu que eles tinham que matar Jesus. Então, esse milagre, como nós vamos ler aqui, que foi um milagre, que foi uma condição que aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado, ele cumpria o propósito do plano de Deus para a vida de Jesus. Ele cumpria o propósito ali que Jesus teria que morrer, então esse foi o estopim para o Sinédrio decidir que Jesus teria que morrer. Então eu vou ler o capítulo aqui, capítulo 11 do Evangelho de São João, até o versículo final aqui que fala da história de Lázaro, e na sequência a gente vai comentar brevemente sobre alguns desses versículos, ou sobre esse contexto, essa realidade de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, ela era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro até Jesus para dizer para ele que Lázaro, até esse momento, ele não estava morto, ele estava enfermo. No versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. No exato momento que Jesus recebeu aquela notícia, ele tomou uma decisão. Ele reconheceu, ele entendeu. Ele conheceu todo o cenário, e ele já sabia como ele ia operar. Ele já sabia como ele ia fazer. Lendo isso aqui, irmãos, eu entendo que no exato momento que nós levamos aos céus a nossa oração, o Pai já conhece todo o cenário. O Pai, ele já decidiu como ele vai fazer, como ele vai mover, como ele vai operar na nossa história. Ele já decidiu a hora que ele vai chegar, como que ele vai chegar, como o milagre vai ser operado. Ele já decidiu o tempo, ele já decidiu a estação. Ele já decidiu naquele momento ali que aquele milagre, aquela oportunidade, ele ia usar essa oportunidade para engrandecer o nome dele e para operar algo grande na nossa vida, que todos ficariam impactados. Continuando aqui então no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
E quando, pois, ele soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Parece uma insensibilidade ele saber que o seu amigo estava doente, e ainda assim ele esperou mais 2 dias naquele lugar, se ele poderia ir de imediato. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente a hora. Irmãos, o nosso Deus, Ele marcou o dia, a hora, para operar um milagre da nossa vida, para trazer à existência aquilo que nós estamos colocando nas suas mãos em oração. E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ser com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele? Chegando, Jesus encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. E muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esse texto, irmão, de João, cada versículo desse texto é uma ministração em particular. Mas hoje eu vou fazer um rápido resumo de todo esse texto, pelo que nós vemos aqui na palavra. O Senhor conhecia Marta, o Senhor conhecia Maria, o Senhor conhecia Lázaro, o Senhor conhecia a história, o Senhor conhecia o contexto, o Senhor conhecia os planos, o Senhor conhecia as expectativas, e o Senhor conhecia os objetivos. Quando Marta e Maria viu o seu irmão Lázaro com uma doença, ainda que estava doente, existia uma possibilidade.
Poderia ser até pouco provável que ele viesse a ser curado, mas existia uma possibilidade. Enquanto nas situações da nossa vida, irmãos, ainda existe uma possibilidade, a gente tenta lutar na nossa força. Enquanto existe uma possibilidade, a gente tenta do nosso jeito. Enquanto nós vemos uma possibilidade, a gente continua orando e buscando e pedindo. E nós continuamos tentando. O problema é que quando algumas circunstâncias morrem na nossa vida, e tem muitas situações que isso acontece porque fazem parte de um processo, porque fazem parte de um propósito maior, para cumprir um plano de Deus na nossa história, e não só na nossa história, de todos aqueles que estão na nossa volta, que glorificam o nome do Senhor. E ainda que naquele momento a gente não entende o porquê algumas situações e o porquê alguns cenários acontecem na nossa vida, mas a partir do momento que Lázaro morreu, é aquele momento onde nós desistimos de orar por algumas situações. É aquele momento em que na nossa ótica, na nossa visão humana, a situação que era pouco provável, mas ainda era possível, agora ela se torna impossível. Agora não tem mais o que nós fazermos. Existem momentos da nossa vida onde o Senhor não liberou uma sentença, onde o Senhor não liberou uma palavra de sentença, porque Jesus Cristo nesse contexto, Ele não liberou uma palavra, Ele não mandou o mensageiro ir e dizer para Marta e para Maria: olha, eu sinto muito pelo teu irmão, não há o que fazer. O Senhor não liberou nenhuma sentença. Existem situações da nossa vida onde nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar e nós deixamos de liberar a palavra, porque nós colocamos sentenças onde o céu não colocou uma sentença. Nós declaramos que a causa está perdida, aonde o Senhor não declarou que a causa está perdida. Porque nós estamos olhando pela nossa vista, pela nossa possibilidade, pela nossa condição. O que Jesus nos ensina nesse texto aqui é que existem horas e momentos da nossa vida que nós temos que enfrentar o túmulo e a sepultura e as situações, e nós temos que chamar a existência pela fé. Nós temos que chamar a existência a despeito do que os nossos olhos estão vendo, mas nós temos que chamar a existência pela fé. O Senhor, Ele conhece todas as realidades. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que Ele está fazendo. O Senhor conhece a nossa história. Eu lembro muito do anjo que vem falar com Daniel e fala para Daniel: desde o primeiro dia que você colocou o seu coração, que você inclinou o seu coração a entender, a buscar e a orar, o Senhor ouviu. E eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite. Tem situações que desde o primeiro dia que você dobrou o seu joelho, que você se colocou a orar, ou mesmo que você não conseguiu dobrar o seu joelho, porque você não conseguiu se posicionar para uma oração, tamanho clamor do teu coração, o Senhor ouviu o clamor do teu coração. Porque nos dias que nós não temos forças para orar e para buscar, ou para mandar um mensageiro até Jesus, até uma situação, e para pedir ajuda na célula, e para pedir uma palavra, mesmo nos dias que nós não temos condições de fazer isso, o Senhor ouve o clamor do nosso coração. O Senhor, Ele sempre conhece um clamor sincero, um pedido de ajuda, um pedido de socorro sincero do nosso coração, ainda que sejam lágrimas. A Bíblia diz que a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor conhece. Eu lembro sempre de Ana, mãe de Samuel, quando nos momentos que ela não aguentava mais orar, ela só chorava e só gemia, e o Senhor conhecia qual era o pedido e qual era a situação. E o Senhor considerou aquilo como um pedido de Ana, e o Senhor considerou aquilo como... Então o Senhor conhece a nossa causa. Então o Senhor conhece a nossa história. Então o Senhor conhece aquilo que nós colocamos nas mãos dEle há 5, a 10, a 15 anos. Então o Senhor conhece quais eram as expectativas do nosso coração, antes que as circunstâncias da vida começassem a matar os nossos sonhos e os nossos planos. Antes que nós começássemos a virar páginas que o Senhor não virou na nossa história. O Senhor conhece o clamor do nosso coração antes que nós desistíssemos de lutar pela salvação dentro da nossa casa, liberando sentenças de que não tem mais jeito, de que não haverá mais salvação. Quem fala isso, irmãos, não é o Ismael. Quem disse isso foi Jesus. Ele mesmo disse para aquelas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A atitude prática que nós vamos ter nesta noite é dessa mesma forma. Nós vamos chamar os nossos Lázaros, as situações que nós colocamos nas mãos do Pai, mas situações que alguns dias atrás, talvez nós falamos no nosso coração: não tem mais jeito, não vale mais a pena orar, não vale mais a pena buscar, porque é uma página virada na minha vida, é uma página virada no meu coração. O Senhor não tem isso para a minha vida.
Enquanto era possível, irmãos, nós estávamos firmes da palavra. Enquanto era possível, a gente vinha para o culto e a palavra alimentava o nosso coração. Enquanto era possível, a gente cria na palavra profética, a gente cria naquilo que era liberado sobre a nossa vida. Eu sei que tem momentos na nossa história, irmãos, que o Senhor nos coloca diante de contextos, que o Senhor nos coloca diante de cenários. Não é para a gente aceitar as sentenças e os cenários. Hoje no Encontro Vida Vitoriosa, muitos irmãos pedindo oração, porque sobre as suas vidas existiam sentenças, existiam diagnósticos, existiam exames, do qual nós não aceitamos, do qual o céu não aceitou, diagnósticos que não foi o céu que liberou, sentenças que não foi o céu que liberou sobre a sua vida. O nosso Deus, Ele tem poder e Ele quer mudar hoje essa sentença, esse diagnóstico e esse cenário e esse contexto. Fica tranquilo, porque Jesus está chegando. E quando Ele chega, Ele muda o contexto, e Ele é a ressurreição e a vida, e aquilo que está morto, Ele faz viver pelo poder da palavra que foi liberada. Jesus naquele momento, Ele disse: Lázaro, sai para fora. E nesta noite nós vamos dizer: ser curado no nome de Jesus. E nesta noite nós vamos dizer: ser liberto no nome de Jesus, e ser salvo no nome de Jesus. E nós vamos liberar a mesma palavra, porque a palavra liberada nesta noite, ela vai liberar o poder do Espírito Santo. E esse poder, ele vai agir na sua casa, e no seu lar, e no seu coração, e no seu corpo físico. E a tua causa e a tua necessidade é a matéria-prima para o operar de milagres do Senhor nesta noite. O Senhor, Ele quer operar milagres, porque aonde há uma necessidade, aonde há um choro, aonde há uma lágrima, ali o Senhor quer operar um milagre. Jesus não precisava ter chorado, porque Ele estava no controle da situação. Ele fala para os seus discípulos, quando eles ainda não estão em Jerusalém, quando eles ainda não estão nessa aldeia, eles falam para os seus discípulos: Lázaro só dorme. Porque às vezes, irmãos, nós estamos descartando situações que só estão dormindo. O Senhor só está dando um tempo sobre esse cenário. A situação vai se apaziguar e você vai entender todas as coisas. Eu quero liberar sobre a sua vida que esse contexto só está dormindo. É só um tempo de espera durante o processo daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Fica tranquilo. Irmãos, tem momentos que o Senhor nos coloca num contexto. A Bíblia fala muito de deserto. O deserto foi a transição da saída do Egito até a terra prometida, até chegar na promessa. O deserto foi a transição da promessa. Do momento que você recebeu a promessa até o momento que você pisou na promessa, ali tinha o deserto. Se você for procurar no dicionário o significado da palavra deserto, você vai entender que deserto significa lugar improdutivo, lugar infrutífero, lugar seco, lugar de sequidão, lugar onde não se tem vida. O deserto, o lugar mais quente da terra é o deserto de Lut, no Irã. Eu sei disso porque há 2 semanas eu ajudei minha filha a fazer uma pesquisa de escola. A temperatura média lá em todo o ano é de 50 a 70 graus durante o dia, e à noite a temperatura cai próxima a zero. No deserto de Lut não há vida. Nenhum ser vivo, não tem vegetação, não tem fauna e não tem flora, porque nada sobrevive naquele ambiente. É um ambiente hostil. Os lugares que nós passamos do momento que nós recebemos uma promessa, até o momento que nós colocamos o pé nessa promessa, nós passamos por um processo que em alguns momentos é infrutífero, é improdutivo, as coisas acontecem, ninguém vê nada, parece que a nossa vida anda em círculo, parece que a gente está nadando para morrer na praia, parece que a gente não sai do lugar, e a gente não está percebendo que Jesus está chegando, que por mais que nós estamos ali passando naquele momento de terra infrutífera, terra seca, naquele momento de sequidão, nós estamos cada vez mais perto da promessa, e Jesus está vindo em nossa direção, e Ele está cada vez mais perto, para chegar e romper e operar o milagre que nós precisamos. Então na nossa vida nós passamos por isso na nossa carreira profissional. Às vezes a gente passa 3, 4, 5 anos, não vê nada, não tem promoção, não tem desafio, não tem projeto, não tem nada. E parece que você está enterrado num lugar que ninguém está te vendo. E parece que você está lá atrás, como Davi atrás das malhadas, e ninguém te vê, ninguém te considera. Assim é na sua vida profissional às vezes, em alguns momentos. E vem o projeto e vem outra coisa, não anda, é aquela mesmice, é aquele marasmo. E parece que a sua vida está andando de lado. Nós passamos por momentos assim no nosso ministério.
Tem momentos que parece que nós estamos no marasmo, que a gente faz e não chegamos em lugar nenhum. As coisas não andam, as coisas não rompem, nós estamos andando de lado, e ninguém te nota, e ninguém te percebe. Não que tivesse que perceber, mas parece, existem momentos na nossa vida. Eu li hoje em Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 43, se não me falha a memória. Tem momentos na nossa vida que parece que o céu está de bronze. Parece que está tudo fechado. Parece que não há chuva na estação própria. Parece que a nossa vida está atrasada. Parece que passou o tempo e passou a estação do milagre de Deus sobre a nossa vida. Então Jesus, enquanto não tinha vindo, enquanto estava com aqueles discípulos, Ele falou: calma, calma, Lázaro só está dormindo. Calma que ele está dormindo. Calma que ele vai acordar, calma que ele vai vir à tona, calma que ele vai vir à existência. Calma que o Senhor está trabalhando, calma que o Senhor conhece a tua causa. Calma que você colocou nas mãos certas. Calma que quando você colocou nas mãos dele, ele tem a responsabilidade. Jesus não precisava ter chorado, mas ele chorou naquele momento, para ele mostrar para nós, para os irmãos que estavam ali, para mim e para você, que ele se importa com a nossa história. Ele se importa com a nossa causa. Ele se importa com as nossas lágrimas. Ele se importa com o nosso choro. Ele se importa com as nossas lutas. Ele se importa com os nossos sonhos, com as expectativas do nosso coração. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com a criação dos seus filhos. Ele se importa com a educação dos seus filhos. Ele se importa com tudo aquilo que você tem colocado nas mãos dele. O Senhor, Ele não é insensível como eu sou de vez em quando, de não reparar uma necessidade, de passar às vezes por um irmão, por uma irmã e não entender como que está o seu coração. O Senhor conhece, o Senhor sabe, Ele é extremamente sensível com a sua história. E Ele chorou para mostrar que Ele se importa. Ele chorou para mostrar que Ele é sensível, que sim, que Ele conhece a sua história, que sim, que Ele tem um tempo novo na sua história. Então Ele fala para aqueles discípulos que estão ali: calma, vamos ter com Lázaro, o meu amigo Lázaro. Essa história é conhecida minha, essa vida é conhecida minha, essa família é conhecida minha. Eu tenho um elo com essa família, e porque ele tinha um elo com aquela família, ele não ia desamparar. Marta e Maria eram conhecidas diante de Deus, eram conhecidas diante do céu, eram conhecidas diante de Jesus. Você é conhecido diante de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vai para a célula e parece que não significa nada, e Jesus está ali naquela célula junto com você, Ele está te vendo, e você é conhecida dEle. Quando você vai para um culto, e não importa se é o culto mais avivado, ou se é um culto que o Espírito Santo quer se mover através de uma brisa suave, mas quando o Senhor está ali, o Senhor está ali, o Senhor está aqui, e o Espírito Santo está aqui, Ele está te vendo, e Ele está te conhecendo, e Ele te conhece, e Ele fala: peraí, esta oração é da minha amiga, essa oração é do meu amigo. Eu conheço ele da célula, eu conheço ele da igreja, eu conheço ele das madrugadas, eu conheço ele das orações, eu conheço da quarta-feira, eu conheço do trilho de treinamento, eu conheço de todo o tempo, eu conheço quando ele me busca, eu conheço ele quando ele me adora no carro. Peraí, eu conheço essa família, eu conheço essas necessidades, eu conheço essa história, e eu vou ali porque eu vou operar um milagre. Sempre tem aquele que, como Tomé, que questiona muitas coisas, mas Jesus vai. E quando Jesus vai, e Marta é a primeira que se encontra com ele, ela questiona e ela fala: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Se o Senhor tivesse ouvido a minha oração, se o Senhor tivesse recebido o meu jejum, se o Senhor tivesse conhecendo a minha história, essa situação ela não teria se agravado até o ponto que chegou. Isso é o que Marta fala para Jesus. E Jesus fala: Marta, eu vou manifestar a minha glória. Marta, eu vou operar um milagre. Marta, essa história ainda não acaba. Marta, não coloca um ponto final onde eu não coloquei um ponto final. Marta, fica tranquila porque eu vou operar um milagre. Marta, fica tranquila porque eu marquei o dia e a hora, e você vai ver as minhas mãos agindo, e você vai ver o meu agir nessa história. E Marta vai e conta para Maria: Maria, o mestre está aí e quer te ver. E Maria vai até o encontro de Jesus da mesma forma, e muitas pessoas vão seguindo. E Maria fala a mesma coisa para Marta. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Maria fala a mesma coisa que Marta falou para Jesus: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe por que isso, irmãos? Porque existem momentos na nossa vida que não importa o cargo, não importa a posição que você tem na igreja, não importa quantos anos você tem de ministério,
Todos nós passamos pelas mesmas situações. Tem processos na nossa vida que são exatamente iguais, e as palavras são exatamente as mesmas. Tem momentos na nossa vida que a gente com 20, 30 anos de ministério, a gente fala: Senhor, cadê o Senhor na minha história? Senhor, te apressa. Senhor, vem depressa. Davi orou esta oração: Senhor, te apressa, porque muitos são os inimigos contra mim. Senhor, te apressa, porque os meus inimigos estão ao meu redor, e se o Senhor não te apressar para vir na minha história, eu não vou suportar. A situação é a mesma. É claro que a gente persevera no Senhor, é claro que a gente não desfalece, é claro que o Espírito Santo fortalece e renova o nosso coração, é claro que nós sabemos que nós estamos firmados sobre uma palavra, e sobre essa palavra nós vamos continuar. Nós cantamos aqui nesta noite que nós confiamos no infinito amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não cantamos isso? Confiamos em teu infinito amor. Você já declarou isso nesta noite? Existe um amor que é infinito, que está liberado sobre as nossas vidas, e esse amor ele está vindo, ele está chegando nessa situação, nesse contexto. Ele já está na nossa história, mas ele está chegando nesse contexto que nós temos colocado nas mãos deles. E eu acho engraçado que aqueles judeus que estavam ali, que não tinha nada a ver com a história, eles começam a conjecturar: meu Deus, o Deus que operou milagre na vida da Andréia, não poderia ter operado na vida da Talita? Se Deus fez isso no irmão A, não poderia fazer no irmão B? Quantas vezes nós não conjecturamos na nossa mente essa situação? Senhor, o Senhor operou na vida de tantas pessoas. Senhor, eu já vi o Senhor fazendo isso na vida do irmão Francisco, do irmão Benites. Faz isso na minha vida, faz isso na minha história. Os irmãos começaram a conjecturar dessa mesma forma naquele momento, porque esses irmãos, eles não conheciam o plano de Deus para a vida de Marta e de Maria, e ele não conhecia o que Deus tinha reservado para Lázaro, porque aqueles irmãos, ele não conheceu o que Deus tem reservado para a sua história. Você não precisa conjecturar: Senhor, eu quero viver o meu milagre, porque os irmãos estão vivendo. Celebra o milagre que os irmãos estão vivendo, porque todos também vão celebrar o milagre que já está preparado para você, e que está vindo à existência, e que está chegando na sua história, sobre qualquer área que você tem colocado nas mãos do Pai, no nome de Jesus. E eles começam a conjecturar essa situação. Jesus está chegando, e Jesus chega. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: existem portas que Deus fecha na nossa vida. Sabe por que tem portas que Deus fecha na nossa vida? Eu cheguei a essa conclusão comigo mesmo: porque Deus tem mais juízo do que nós, irmãos. Existem portas que Deus fecha porque Ele tem mais juízo do que nós. Mas quer saber que tipo de portas que o Senhor fecha? O Senhor fecha portas de sepultura, para a gente não enterrar aquilo que Ele não enterrou. O Senhor fecha a boca do leão, para que nenhuma tentativa, nenhuma cilada do inimigo contra as nossas vidas venha prevalecer. As portas que o Senhor fecha na sua vida e na minha vida são portas de livramento, para a gente não dar um passo para trás quando Ele nos manda avançar, para a gente não retroagir quando Ele mostra que a vitória está diante de nós, para a gente não olhar para trás. O Senhor fecha portas do nosso passado, para a gente não revisitar histórias que Ele já mudou, que Ele já transformou, que Ele já operou um milagre. E nesse momento aqui, aquela sepultura estava fechada, e Jesus vai, e Jesus chama todos, e Jesus pergunta: aonde está? Aonde vocês enterraram aquilo que eu não enterrei? Aonde vocês deram por encerrado uma história que eu não dei por encerrado? Por que você fechou portas que eu não, por que você está tentando fechar portas que eu não fechei? É interessante, irmãos, na nossa vida, que Deus abre portas aonde não tem portas, e a porta que Ele abre, o homem não fecha, a porta que Ele fecha, o homem não abre. Existem portas que nós estamos tentando fechar, porque nós estamos desistindo de lutar. Existem portas que nós estamos orando para que o Senhor feche, porque a gente não aguenta mais a luta, e a tentativa, e a busca. Eu tentei fechar portas da minha vida, portas de trabalho, porque eu trabalhava muito e não aguentava mais trabalhar naquela situação. O Senhor não permitiu que a porta se fechasse. Existem portas de ministério. Às vezes a gente quer fechar uma porta de uma célula: eu quero entregar porque eu não suporto, porque a gente está lutando. Existem portas que o Senhor não nos deixa fechar, porque não é o tempo de desistir, porque não é tempo de fechar algumas portas na nossa vida, porque são as portas que o Senhor não fechou, Ele não deixa nem nós fechar. Jesus, eu quero fechar essa porta, e o Senhor fala: não, eu vou renovar as tuas forças,
Você vai subir com asas como águia, você vai andar e não vai se cansar, você vai correr e não vai se fadigar. Eu vou acelerar os seus passos, você não vai fechar as portas que eu não fechei. Você vai continuar exatamente no mesmo lugar, exatamente na mesma posição. Você vai continuar exatamente buscando. E eles chegam diante do sepulcro. E o Senhor fala para Marta: Marta, tire a pedra. E Ele fala para todos os homens ali que estão naquele lugar: tira a pedra, tira a pedra. Vamos revisitar sonhos que eu não dei por encerrado na sua vida. Você recebeu uma palavra que é para você abrir mão? Você recebeu uma palavra para você abrir mão da sua família? Você recebeu uma palavra para você deixar de orar? Você recebeu uma palavra para você deixar de buscar? Você recebeu uma palavra do céu? Foi liberada sobre a sua vida uma palavra para você dar um passo para trás? Para você retroagir naquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Você recebeu uma palavra para você deixar de perseverar pelos teus sonhos? Você recebeu uma palavra profética, ou várias, para você lançar redes, para você atirar flechas, para você dar mais um passo, para você insistir um pouco mais. Você recebeu uma palavra para você deixar de orar? Então, se nós não recebemos uma palavra para a gente retroagir, para a gente dar um passo para trás, Deus liberou uma palavra sobre a vida de Josué, e Ele falou: esforça-te e tenha muito bom ânimo. E Ele não revogou esta palavra, e essa palavra ela permaneceu sendo válida sobre a vida de Josué. E depois Josué enfrentou o primeiro reino e o segundo reino, e depois Josué foi lá derrotado por causa da capa de Acã, mas a palavra ela não foi revogada, a palavra ela mesma: esforça-te e tenha muito bom ânimo. Josué passou por derrotas temporárias, mas a palavra não foi revogada. A palavra era a mesma: eu farei você, através de você, eu farei esse povo herdar a terra prometida. Josué passou pelo primeiro reino, pelo segundo reino. Josué teve vitórias, Josué teve algumas derrotas. Josué foi o maior conquistador da história de Israel. Josué conquistou 35 reinos. O Senhor nunca liberou uma palavra contrária sobre a vida de Josué. A palavra era a mesma. Assim foi com Josué e assim foi com Abraão. Deus mandou Abraão sair da sua terra, sair do meio da sua parentela. Deus fez promessas para Abraão. Abraão saiu. Você acha que agora que Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, o Senhor ia revogar a palavra? A palavra que Ele liberou sobre a sua vida é a mesma. As promessas eram a mesma. Eu não sei o que Ele prometeu sobre a sua vida, mas se Ele prometeu que tem avanço, tem avanço. Se Ele prometeu que tem família, tem família. Se Ele prometeu que tem ministério, tem ministério. Se Ele prometeu que tem chamado, tem chamado. Se Ele prometeu que tem portas abertas, as portas ficarão abertas e não se fecharão. Se Ele prometeu que tem um tempo novo, tem um tempo novo. Se Ele prometeu que Lázaro vai viver, Lázaro vai viver. E não há nada que faça Lázaro ficar atrás de uma pedra. Não tem nada que vai fazer Lázaro ficar atrás de uma pedra, porque quando ele chega na nossa história, quando chega o dia e a hora, as coisas se movem de uma forma sobrenatural. Demorou 4 dias, mas o depressa de Deus chegou na vida de Maria e de Marta, e as coisas aconteceram. A palavra que Ele liberou sobre a sua vida, quando você aceitou Jesus, quando você teve um encontro com Deus, quando você foi cheio do Espírito Santo, ela não foi revogada sobre a sua vida. O Senhor liberou uma palavra sobre você, e sobre esta palavra você tomou decisões. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor está de pé. O cenário mudou, o contexto mudou. E o difícil dessa história, irmãos, é que quando Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus, a doença ela se agrava. Tem momentos na nossa vida que é assim mesmo. A coisa não está muito boa. Aí quando a gente começa a orar, é que a coisa fica ruim mesmo. Aí é que embola tudo mesmo. Enquanto Daniel estava sendo justo ali, os sátrapas fizeram uma lei. Mas enquanto os sátrapas fizeram uma lei, estava tudo bem. Agora no momento que Daniel foi orar, aí ele teve que ser jogado na cova dos leões. Existem situações que a situação está até favorável, mas no momento que a gente começa a orar. Mas deixa eu contar uma história para você. Aqui na nossa igreja, tinha um irmão na nossa célula, que falou: Ismael, estou sentindo no meu coração em mudar da minha casa. Ele morava com familiares. Nós liberamos uma palavra sobre a vida dele, oramos por ele e liberamos uma palavra sobre a vida dele. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. A palavra foi liberada.
nós falamos para ele, vamos começar a orar sobre esse seu propósito. Sabe o que aconteceu? Quando nós começamos a orar, um levante ali no meio da família dele, que ele levantava, que ele morava no meio dos familiares. Os familiares, aonde ele morava, pediram a casa e pediram para ele sair da casa às pressas. No momento que nós começamos a orar, os familiares dele pediram a casa, não está dando mais, não tem jeito, por favor, deixa a casa. E eles, Ismael, e agora? E agora? Aquela doença ali que estava na dipirona, agora o negócio se agravou. E agora? Por que nós começamos a orar? Por que nós começamos a jejuar? Por que a gente foi mexer com quem estava quieto? Você não mexeu com quem está quieto, irmãos. O Senhor, Ele começou a chacoalhar. O Senhor começou a mudar os cenários para manifestar a glória dEle. Fica tranquilo. Na sua história é o Senhor que está trabalhando. Não tem levante, não tem tentativa. Na sua história quem dá a última palavra é o Senhor. E eu falei para ele, começamos a orar, vamos ter que terminar a oração então. Nós vamos orar até o Senhor romper, deixa a situação agravar. E nesse momento, imagina uma família aonde se pede uma casa. Vem o medo, vem a dúvida, vem o questionamento. Talvez é melhor eu orar, não, Jesus. Nesses momentos, irmãos, a gente quer se apegar num lugar seguro, num lugar de segurança. Nesse momento eu acho que a nossa realidade é melhor mesmo. Não está muito boa, mas eu prefiro conviver com Lázaro doente. Porque se eu começar a orar aqui, vai se agravar, ele vai morrer, eu vou ter que lidar com essa situação, com uma dor ainda maior. Existem momentos da nossa vida, irmãos, que a gente se conforma com uma situação ruim, por medo de que essa situação venha se agravar se a gente for mexer. Por medo de que se a gente começar a orar e colocar nas mãos de Deus, a gente sabe que se a gente colocar nas mãos de Deus, Ele vai agir. Mas por medo às vezes da situação se agravar, a gente prefere não mexer. Tem coisas que nós temos que mexer, irmãos, porque o Senhor quer mudar a nossa história de forma definitiva. O Senhor não tinha uma vida de doença para Lázaro, o Senhor tinha uma vida de cura, de saúde perfeita, aqui na terra como no céu. Mas eu vou contar o desfecho da história desse irmão. Nós começamos a orar sobre a situação dele, e as pessoas pressionando, a pressão aumentou. Agora você tem um prazo, agora você tem que sair, agora você tem que deixar. E nós liberando a palavra, o Senhor vai conceder os desejos do teu coração. Vamos orar, a célula orando de madrugada, todos nós orando de madrugada, o Senhor vai mover. Esse irmão, ele começou a visitar alguns lugares à venda pela fé. Naquele momento não tinha nenhuma condição, mas nós falamos para ele, começa a visitar, vai andar, vai para os lugares, vai ver, vai espiar a terra. Ele começa a ver, vai no apartamento novo, não tinham condições, ele vê lá, acha bonito, gostaram, mas falaram, não é para nós. E nós continuamos orando. A corretora ali usada por Deus insistiu na vida deles, falou, não, tenta, vamos ver o que a gente faz. A gente parcela, a gente financia, parcelamos a entrada. E eles falaram, não temos condições, não é a nossa realidade. O Senhor foi operando de um jeito, o Senhor foi operando de outro jeito, o Senhor foi movendo um, o Senhor foi movendo o outro. Eles conseguiram comprar um apartamento novo, para a glória do Pai. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite por isso? Olha eu contando o testemunho dos outros, mas eu não aguento. O Senhor preparou ajuda, vários irmãos ajudaram para dar os móveis, porque eles falaram, Ismael, as pessoas querem pedir a nossa casa, mas nós moramos juntos com um familiar. E num determinado momento da nossa história, nós tivemos que vender os nossos móveis, abrir mão dos nossos móveis para abençoar algumas famílias que precisavam. E eles não tinham nem móveis. O Senhor preparou todas as coisas. O milagre, ele não terminou aí, irmãos. Entrou a pandemia, mais uma vez o Senhor chacoalhou a figueira, o cenário mudou, as coisas mudaram. Não sei se você lembra que assim que começou a pandemia, a Caixa segurou os pagamentos por 6 meses. Eles ficaram 6 primeiros meses sem ter que pagar as parcelas. Com esse valor dos 6 primeiros meses, eles conseguiram terminar de mobiliar a casa. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor por isso? Mas quando Jesus manda eles tirarem a pedra, existem situações que a gente acha melhor, na nossa visão humana, não mexer. Meu filho não está vindo para a igreja, está com uma situação terrível, mas é melhor eu não mexer, porque pelo menos está dentro de casa, senão eu vou pôr a mão em um vespeiro.
a direção do Pai nesta noite: tire a pedra e chame a existência. Comece a declarar sobre a sua casa. Comece a declarar a realidade do céu, aqui na terra como no céu. Eu quero convidar os irmãos do louvor para estarmos aqui já. Nesta noite, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus estava sobre as nossas vidas. O Espírito Santo vai colocar no seu coração, na sua mente, na sua memória, vai trazer à memória as palavras que foram liberadas sobre a sua casa, sobre a sua família, as palavras de bênção, as palavras de vitória, e você, no nome de Jesus, vai começar a chamar a existência. Você vai começar a falar: eu declaro salvação na minha casa, eu declaro saúde perfeita sobre o meu corpo, sobre os meus relacionamentos, eu declaro um ministério abençoado, eu declaro uma carreira abençoada. As portas que se fecharam, eu declaro que o Senhor vai abrir uma porta ainda maior. Comece a declarar nas situações que você já tinha como mortas, nas situações que você esta semana estava decidindo que não valia mais a pena orar, parar de continuar buscando. As situações que você tinha achado que estavam perdidas na sua vida, hoje o Senhor quer trazer a existência. O Senhor quer ressuscitar sonhos, projetos, cenários, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que um dia Ele prometeu, Ele quer trazer à tona, Ele quer trazer a existência na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Eu fui inspirado por esta palavra, irmãos, durante esta semana, porque eu também tenho situações que eu também já vinha desistindo de lutar, e o Senhor falou ao meu coração: não enterra aquilo que eu não enterrei, não vira páginas que eu ainda não virei. Existem projetos que ainda não foram realizados. O tempo mudou, a estação mudou, parece que eu estou velho demais para algumas coisas, mas o Senhor falou: eu sou o Senhor do tempo e das estações, eu controlo o tempo e as estações. No tempo certo eu chego no contexto e mudo o cenário, e favoreço os meus filhos, os meus amados, aqueles que eu escolhi, no nome de Jesus. Se você puder se colocar de pé comigo nesta noite.